Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer uma pequena introdução à axiologia, né? Uma breve visão geral da axiologia, e vai ser uma aula rápida, mas eu espero que vocês acompanhem e depois a gente pode conversar mais para frente sobre alguns aspectos, né? Disso daí que vocês tenham interesse depois em saber um pouco melhor. Mas, basicamente, axiologia, a gente pode chamar isso aí de teoria do valor, né? Na verdade, axios em grego é eixo, né? E axiologia seria o estudo desses axios, que são, na verdade, também os valores, né? Então, vocês vão perceber que existe uma relação muito importante entre a questão qualitativa, que são valores, e o logos, que é o entendimento, o conhecimento, né? Em essência, né, ela deriva de uma tradicional tomada de posição integrada, completa, sobre ética e estética. Então, esses seriam os dois braços principais da axiologia, a ética e a estética, tá bom? Vocês veem que tanto valores éticos como estéticos, eles são afeitos a valores. Então, é interessante perceber que tem um ramo da filosofia chamado axiologia, que lida com valores éticos e estéticos. E a gente podia também dizer que atualmente a teoria do valor abrange todos os ramos da filosofia da moral, da filosofia social e política, da estética, às vezes da filosofia feminista e da filosofia da religião. Vou passar por cima disso durante essa aula hoje. Mas também é utilizada para uma área relativamente estreita da teoria ética normativa, particularmente, por exemplo, a bioética. Então é interessante perceber que mesmo na parte mais aplicada da ética, a teoria dos valores e do valor, em essência, ela é importante. A ética investiga os conceitos de certo e bom na conduta individual e social. E a estética estuda o conceito de beleza e harmonia. Tanto o certo como o bom, como o belo e o harmônico, o feio, são, em última análise, juízos de valor que a pessoa vai ter que fazer e o faz, né? Então, muito interessante a gente começar a dar uma olhada ao longo do tempo também o que acontece com aspectos fundamentais da axiologia, né? Civilizações tradicionais têm um legado que discrimina o certo do errado e o belo do feio. Isso é muito interessante de perceber que é parte integrada nas culturas, algumas dessas milenares da história humana, né? E a gente tem também essa questão da axiologia formal, né? Isso aqui é uma tentativa, né, de se estabelecer princípios relativos ao valor com rigor matemático, né? Robert Hartman, ele no século XX, ele fez essa proposição, né? Então o que ele fala é uma coisa muito interessante. Dado um conjunto finito de N propriedades, uma coisa é boa se for percebida como tendo todas as propriedades justas, se tiver mais de metade delas, média se alguma coisa na metade delas e ruins for menos do que metade dessas propriedades boas, né? Isso é interessante, essa tentativa de mais ou menos determinar um aspecto quantitativo para uma ciência que é basicamente baseada nas qualidades. Um dos aspectos curiosos dessa proposição do Hartmann é que existe uma diferença muito grande em termos de qualias, as coisas que a gente percebe como qualidades, até fisiologicamente, das quantas, das coisas que são descontínuas e têm propriedades quantitativas, podem ser enumeradas e catalogadas por quantidades, tamanhos e assim por diante. Mas curiosa a tentativa do Hartmann, de qualquer maneira. Então agora a gente pode falar um pouco de ética, né? Ética tem a palavra ethos, vamos definir um pouco, vamos usar a definição do Merriam-Webster num dicionário, que nunca é muito mal você começar por uma definição vinda de um dicionário, porque encapsula mais ou menos o entendimento consensual de, de algum conceito, né? O caráter distintivo, sentimento, natureza moral ou crenças orientadoras de uma pessoa, grupo, instituição. Então é muito interessante na ethos como esse aspecto que define, né, e que diferencia entre pessoas, entre grupos e instituições. Então, por exemplo, a universidade tradicional, ela tem um ethos. As pessoas, quando chegam lá, sabem mais ou menos o que se espera delas
e tem um certo entendimento, às vezes quase instintivo, do que esperar delas, né? Pela história, pelos o legado de família, né? Às vezes tem universidades que as famílias passaram pela mesma universidade em várias gerações, então eles têm uma certa já ideia bem definida do ethos dessas instituições, né? E aqui tem as origens da palavra, éticos, ethos, que significa costume e hábito. A ética, ela tem uma definição atual, né? Que é o campo da filosofia moral que envolve racionalizar, sistematizar, defender e recomendar conceitos de comportamento certo e errado. Então, é interessante que na própria definição de ética você já tem essa noção de que ela tem que envolver a conceitualização e a discriminação de comportamentos que são certos ou errados. Isso é importante, é interessante, mas tem pessoas que acham que isso pode fazer alguma confusão entre ética e moral. E nós vamos discutir um pouco isso aqui. Então, vamos falar um pouco desse, que talvez seja a última vez que nós vamos tocar nesse curso em estética, né? Vamos falar um pouco de valores estéticos. Aqui aparece o Edmund Burke, no século XVIII. Edmund Burke é o pai do conservadorismo inglês, era um grande comentarista, ele é um intelectual inglês importante da época da Revolução Francesa, escreveu aquele famosíssimo livro Reflexões sobre a Revolução Francesa, que eu acho que todo mundo deveria ler, que é muito interessante, que faz uma crítica bem severa ao final do anciano regime francês e a conduta jacobina de tentar mudar completamente o cotidiano, inclusive aquela crítica que ele faz, essa visão dos jacobinos, que para que o novo homem tivesse que surgir, a gente deveria usar o sangue que escoava das guilhotinas, né? Então, é uma visão um pouco degradante da alteração do cotidiano humano. E ele foi muito crítico em relação a isso. Mas o Edmund Burke também escreveu um inquérito filosófico sobre a origem das nossas ideias, sobre o sublime e o belo. Muito interessante, porque talvez tenha sido o primeiro, não o primeiro, mas um tratado importante da época do iluminismo acerca de estética, né? Pois tem essa pessoa, o David Hume, acho que vocês já ouviram falar, um filósofo importantíssimo. Ele é um predecessor, vamos dizer assim, do pensamento do Burke. Eles têm ambos eles pertencem ao que a gente chama de iluminismo anglo-saxão, né? São os dois ingleses. David Hume explicou em seu grande ensaio nessa área Of the Standard of Taste, 1757. Então é interessante de perceber que existe sim uma parte desse iluminismo anglo-saxão, essa noção de que a estética tem um valor transcendente. E a gente agora fala do Frank Sibley, propôs uma visão dos conceitos estéticos como um todo, que não eram governados por regras ou condição, mas exigiam uma forma elevada de percepção, que se poderia chamar de gosto, sensibilidade e julgamento. Ou seja, uma coisa bem mais moderna. Em 1959, é interessante ele estar falando isso daqui em termos de uma forma elevada de percepção, que ele chama de gosto. Quer dizer, tem aí uma espécie de um juízo de valor embutido nessa percepção sobre estética, que envolve sensibilidade ou julgamento. Sensibilidade é algo que tem que ser trabalhado na pessoa e o julgamento também. Portanto, o gosto seria algo também que num certo sentido, ele poderia ser elevado, poderia ser melhorado. A gente vai perceber durante o curso que essa noção da filosofia da moral, de que a pessoa tem que aprimorar e melhorar, é parte de várias teorias da moral. Como fazer julgamentos estéticos se não verificando condições suficientes? O relato de Sibley era que, quando os conceitos não eram puramente perceptivos, eram, na maioria das vezes, metafóricos. Então, é interessante notar essa noção de que você tem uma internalização da percepção, que a gente chama, às vezes, metáfora, e a metáfora ela tem um aspecto muito interessante, que é uma transferência de propriedades entre objetos que, às vezes, não são traduzíveis um no outro, né? A metáfora é sempre uma linguagem muito poderosa de tentar entender esses fatores essenciais sobre elementos da nossa realidade. Aí tem essa questão do dilema, né, de valores canônicos, imanentes, gosto belas artes, né? As belas artes são, na verdade, muito interessantes porque elas eram uma forma de se
cultivar a estética num conceito que você vê que até 1959 se fala, que é, que é essa questão da alta expectativa em termos das qualidades estéticas dos objetos artísticos, né? E tem também esses contextos, contextos relativísticos, né? De qualidades estéticas, né? Como, por exemplo, hoje em dia a gente vê muito essa noção de que a estética ela é independente, digamos assim, dessas percepções de uma forma mais elevada de percepção, de gosto, sensibilidade do julgamento. E tem muitas pessoas que hoje acham que, por exemplo, que um músico como Mozart e Sidney Magal são igualmente belos ou igualmente com a mesma valoração estética, uma vez que os dois expressariam de forma independente e completamente não conflitante aspectos estéticos que devem ser igualmente tratados. O problema dessa visão é que a gente vai começar a relativizar exatamente esses aspectos dos valores que a gente diz canônicos. E quando a gente fala em valor canônico, seria aquilo que já está estabelecido, que já foi consagrado com o tempo, né? Então, é um aspecto importantíssimo essa discussão ser conduzida de uma forma bem razoável e a gente vai viver com esse conflito, né? De até quando a gente justifica uma espécie de uma relativização, desse nivelamento das qualidades estéticas, né? Então pode ter pessoas que vão achar às vezes que uma arte muito primitiva ela tem tanto valor como uma arte refinadíssima. E aí eu acho que vai muito da percepção das pessoas e também do ponto de vista que eles têm, inclusive sobre valores em geral. E tem vários conceitos adicionais aos valores estéticos, significado, conceitos de estética, valor estético, né? Atitudes estéticas, ou seja, toda uma análise, uma avaliação de vários aspectos do que a gente chama, do que a gente define de cultura humana e de ser humano, no sentido de existência humana, em termos de preceitos estéticos, né? Intenções estéticas, né? Isso envolve também as questões das definições de arte, que vocês veem que mudam muito durante o tempo, né? O que é expressão artística, o que é representação, o que é um objeto de arte, né? Isso daí é um aspecto muito interessante, porque vocês podem perceber que os objetos de arte eles têm uma variação durante a história muito grande do que é apreciado como um objeto de arte e o que não é tratado como um objeto de arte. Mais recentemente, a partir do século passado, principalmente depois dos anos 20, você tinha assim situações onde você começou a ver, por exemplo, um pinico ser apresentado no museu como um objeto de arte e assim por diante. Então, algo como um utensílio doméstico totalmente trivial, de repente é levado a um objeto de arte. Como o Duchamp, por exemplo, que faz o ready-made, é uma forma de arte onde você vai, tira o motor de um automóvel, coloca num pedestal e coloca no museu, né? E isso causa um impacto nas pessoas e sempre esse questionamento se isso é uma representação real de algo que tenha ou não valor estético. E tem um aspecto fundamental também na conceitualização estética, que é a questão das finalidades. As finalidades aqui no contexto aristotélico, a gente sempre fala o telos. Qual que é a finalidade de uma flauta? O telos da flauta é ser tocado, né? E aí você pode dizer no conceito estético, a gente vai revisitar essa ideia, que quem merece a flauta, na verdade, é a pessoa que faz a música mais sublime na flauta. Então é muito interessante que a noção de justiça está envolvida nessas comparações que a gente tem a nível de qual seria, na verdade, o telos de um objeto, qual é a finalidade de qualquer coisa. E se a finalidade da flauta é fazer a música mais bela possível, é óbvio que quem merece a flauta é o melhor músico. Então é interessante a gente perceber que valores estéticos têm, sim, uma certa conotação via essa noção de telos, com merecimento, justiça e coisas do tipo. Então isso é importante a gente manter isso em consideração. Agora, a psicologia também tem questões metafísicas, né? Então tem essa questão do objetivismo, que a gente já falou, em relativismo, que envolve
conceitos que canonicamente são mantidos durante o tempo, que eventualmente eles podem ser relativizados e até, nós vamos ver mais para frente, isso é um fator que a gente chama de inversão de valores, né? Isso é muito curioso, muito importante e algo que tem que ser bem considerado no aspecto civilizatório. Então, mas vamos falar um pouco de metafísica. A metafísica é o estudo dos tipos de coisas ou outras coisas que existem no universo e que têm uma representação simbólica, mas que estão além do nosso alcance formal, entendimento formal. Então, essa é uma visão assim bem interessante de metafísica, mas a gente pode entender o metafísica aquilo que está além da física, né? Então, aquilo que seria metafísica no domínio da apreciação estética e na filosofia, essa noção ela tem esse aspecto do alcance formal, entendimento formal, ou algo que está além disso, né? Isso é uma coisa bem importante, algo que você não consegue operar ao nível de conceito, essa percepção desse intangível, né? Algumas coisas do universo são feitas de coisas físicas, tais como rochas, e talvez outras coisas sejam da natureza não física, tais como pensamentos, né, que eram também colocados assim a noção do espíritos e deuses. A gente vai ver que a noção de espíritos como entidades não materiais e deuses é parte integrante da história da humanidade, né? Em várias culturas, em várias civilizações. Se tem evidência que talvez isso tenha sido uma preocupação humana, pelo mínimo nos últimos 100 mil anos, provavelmente. Por exemplo, o componente metafísico da metaética trata sobre os valores morais. Se os valores morais são verdades eternas, que existiam em um reino semelhante ao do espírito, entidades abstratas, não instanciadas, simplesmente convenções humanas. Então, essa questão da metaética, ela está falando basicamente o seguinte no domínio da ética. Se, por exemplo, existem valores que são, digamos assim, independentes da nossa realidade humana, ou se tudo que a gente chama como ética, na verdade, são convenções humanas e são, portanto, construções sociais. Isso é uma preocupação muito interessante, né? Aqui, por exemplo, a gente pode falar assim num certo mundanismo do Platão, né? Que ele faz uma comparação interessante. Eu queria levar vocês por esse pensamento, que ele é bem interessante. Platão fala que os valores morais, princípios morais, são objetos espirituais, olha, como verdades absolutas matemáticas, leis. Como, por exemplo, se a gente pode falar quantitativo, 1 mais 1 é 2, né? Então, da mesma maneira que ele falou que 1 mais 1 é 2 no nosso universo, devem existir essa verdade, ela também reflete a possível existência de verdades absolutas, não só na área da matemática, mas também em aspectos um pouco mais sutis, como, por exemplo, os valores morais, né? É muito curioso a gente começar a olhar para um escolástico, né, como William of Ockham, que também é o pai da parcimônia, né, o pai da navalha de Ockham, né, um indivíduo que fala que qualquer proposição que tiver menos argumentos ou menos necessidade de exigir argumentos para justificação, ele, em princípio, por ser mais simples, ele, em teoria, devia ser mais verdadeiro também. E essa é uma noção que depois vai, inclusive, permear. Vocês veem que eles estão aqui, ele está no século XIV, 1300, mas é curioso porque você vai ver o mesmo David Hume já no iluminismo, né, próximo do século XVII e XVIII, usando esse mesmo conceito de que o universo é simples e, portanto, as verdades universais podem ser percebidas pela sua simplicidade. Mas na época do Ockham, ele vê os princípios de Deus, de certo e errado, como comandos nas escrituras. Então, aqui, os escolásticos, eles têm essa ligação muito profunda ainda com as escrituras, com a noção de divindade instanciada em textos sagrados, e a gente já vê um deslocamento na direção do racionalismo na hora que, por exemplo, uma pessoa que nem o Hume, ele fala da questão da simplicidade universal, e ele não está relevando a isso, dando a isso qualquer fator, digamos assim, divino. Ele simplesmente acha que o mais simples é o mais plausível, e algo mais plausível é mais próximo da verdade,
que, em última análise, é uma coisa que ele aprende com Ian Wockham, provavelmente. Isto, em palavras, a tradição filosófica cética dos cestos empíricos do século II nega o status objetivo de valores morais. Olha que coisa interessante. Você tem aí um pensador já fortemente influenciado pelo racionalismo, mesmo no século II era cristã, e ele acha que não há um objetivismo nos valores morais, né? Ele negou a outra natureza textual dos valores morais, que são intervenções estritamente humanas, o relativismo moral. Vem disso, na verdade, né? Ele está falando, vamos imaginar essa construção que ele faz, primeiro nível individual. Pessoas individuais criam seus próprios padrões morais. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso faz parte, digamos assim, até do pensamento do Nietzsche no século XIX, né? Sobre humanos e moralidades de escravos. Nesse livro que ele fala sobre essa questão dessa convenção e dessa opção humana por o que a gente chama de moralidade. E o Nietzsche argumentou que existiam dois tipos fundamentais de moralidade. E aqui a gente já começa a perceber assim uma certa modernidade nessa visão, onde ele fala de moralidade de mestre e moralidade de escravo. Isso é muito interessante, mas a gente vamos explorar um pouco essa ideia dele. A moralidade de mestre valoriza o orgulho e o poder, enquanto a moralidade do escravo valoriza coisas como bondade, empatia e simpatia. Você percebe essa coisa interessante do Nietzsche? Porque o que o Nietzsche chama de moralidade de escravo, se você passar para uma época do William Ockham e se olhar alguns séculos atrás, isso era considerado aspecto eminentemente humano e teria um valor nisso daí. Então a gente já está percebendo claramente no Nietzsche essa noção de relativismo ético e de inversão de valores, onde ele dá uma superioridade ao mestre, ao poderoso, e começa a mostrar que existe uma noção de decadência e fraqueza nessa moralidade que antes era, na verdade, extremamente cultivada e incentivada durante o período, essa primeira parte do milênio, e isso fica bem claro no pensamento escolástico. Então é interessante que isso tudo começa já no empiricismo, né, nesse aspecto bem mais prosaico e racional, que começa a surgir com os textos empíricos já no século II. Então é curioso a gente imaginar que essa moralidade do escravo, ela também é o que a gente chama hoje, tem um certo termo usado em algumas formas de discussão da realidade, chamamos a base do vitimismo. Né? Então a gente começa a atrelar a valorização da bondade, empatia e simpatia com aspectos mais associados a uma realidade de uma vítima. Né? Ele fala também do amor ao poder, né? E ele fala desse aspecto cultural da moralidade, que é fundamentado na aprovação da própria sociedade. São os Sextos que fala isso já. Então, é muito interessante a gente perceber que já no século II a gente já tem uma visão extremamente racional e conflitante com as noções escolásticas que advêm digamos assim, do pensamento cristão, vamos dizer assim. Em certo sentido, tem pessoas que acham que os gregos e os romanos, na verdade, eram muito próximos da modernidade. Eles tinham uma espécie de um despojamento, um certo distanciamento filosófico de aspectos religiosos. Isso é muito interessante. Inclusive, você vê na própria Roma, na época do auge romano, eles viam a religião como algo exatamente como Nietzsche fala aqui, dos escravos, das pessoas mais simples, e olhavam a aristocracia romana como algo superior, justamente por ser extremamente materialista, racional e extremamente contemporânea. Você não teria muita dificuldade, talvez, de ter um empresário moderno conversando com um oficial, com um aristocrata romano que vivia de comércio e guerra. Então é muito interessante de perceber esse aspecto da humanidade. Então existem, na verdade, canais bem distintos de humanidade acontecendo mais ou menos de maneira coincidente, porque você imagina que depois dos textos empíricos você começa a ter a cristianização da civilização greco-romana e uma mudança radical nesses aspectos que depois o Nietzsche retoma de moralidade doméstica, moralidade de escravo. Né?
As abordagens desse mundo cético relativista negam a natureza absoluta e universal da moralidade, né? Então, o ceticismo, né, os textos empíricos, o empiricismo nasce dessa noção de que as coisas têm que ser, na verdade, experienciadas e não idealizadas. Isso é uma noção extremamente profunda que tem até uma repercussão na psicanálise moderna, onde uma das explicações para as pessoas terem dificuldades, às vezes, de percepção da realidade, vem do fato que elas, ao invés de experimentarem a realidade, elas idealizam ela. Isso é uma coisa extremamente odierna, extremamente moderna, né? E é muito interessante porque o Freud dá um ênfase muito grande para isso no século XIX. E a psicologia moderna, por exemplo, é extremamente baseada na, digamos assim, na otimização e no acerto final da relação psicológica da pessoa, com essa noção desse conflito que existe entre o que é a experiência e o que é a idealização. E os grandes perigos da idealização a gente entende porque você conduzir pessoas a crenças que vão ser, às vezes, de impacto devastador, não só para a pessoa, mas para a humanidade como um todo. Então, vamos voltar aqui a essa abordagem desse mundo cético relativista, que nega a natureza absoluta e universal da moralidade. A ela, os valores morais mudam de sociedade para sociedade através do tempo e do espaço. Eles frequentemente tentam defender sua posição citando exemplos de valores que diferem dramaticamente de uma cultura para outra, tais como atitudes sobre poligamia, homossexualidade, sacrifício humano, etc. Essa abordagem negligencia uma avaliação histórica qualitativa da mudança civilizatória recorrente e da decadência em direção ao colapso, né? Isso é muito interessante porque, por exemplo, essa questão da relativização de valores, aqui no final desse parágrafo, vocês estão vendo, por exemplo, esse trabalho que a Erica Fox Brindley fez na China, é muito bacana. Ela percebeu como a China tem uma história que é bem documentada durante milênios. Ela percebe que as dinastias, quando elas estão numa fase, digamos assim, de ascensão, de progresso, de crescimento, tem toda essa coisa, essa energia, entre aspas, de expansão daquela dinastia, de uma expansão civilizatória e cultural, tanto a música como a cosmologia política e a noção e várias noções estéticas e éticas são bem diferentes de quando uma dinastia chinesa está em decadência. É curioso porque como ela faz essa avaliação ao longo do tempo de várias dinastias chinesas, ela percebeu um certo padrão recorrente de relativização de valores ao longo do tempo. Então, existe uma associação, que ela acha muito bem, entre decadência civilizatória ou expansão de uma civilização nova, cheia de criatividade, que está, na verdade, se expandindo muito, com aspectos muito importantes de valores e dos símbolos, por exemplo. Nós vamos começar, daqui a pouco, a falar sobre isso, né? Mas é curioso a gente perceber, então, que os valores eles não são canônicos no sentido de que eles são mantidos continuamente ou ao longo do tempo invariáveis, mas eles têm até a questão da inversão de valores. Eu vou falar no próximo slide sobre isso, é muito interessante. Vou dar alguns exemplos desse tipo de problema. E aqui, ao contrário dessas inversões de valores, inclusive expressos ao nível simbólico, nós vamos mostrar exemplos, a gente tem também o oposto a isso, pelo legado da civilização tradicional, conhecimento esotérico, tanto recente, né? O René Guénon e Júlio Evola, que são do século passado, até bem antigo o Bhagavad Gita, que é um livro associado à história da Índia de quase 4.000 anos atrás, e do budismo, né? E também a gente vê essa visão da ciência, né? Que ela aborda essa questão também de valores que são considerados arquetípicos, né? Que são os fenótipos naturais do Jung. E aqui, o que o Jung fala, ele era um excelente zoólogo, Jung. Infelizmente, poucos dos alunos deles, né? Conseguiram entender até o que ele falava, porque eram pessoas sem um bom treinamento
em evolução, não entendiam a relação forma-função nas estruturas, né? Então, os arquétipos naturais que o Jung falava, naquele livro O Homem e os seus Símbolos, do Jung, foi escrito basicamente por todos os alunos dele, nenhum deles conseguiu entender as próprias conceptualizações que o Jung fazia sobre arquétipos, que para nós, hoje em dia, como pessoas que têm uma formação científica, é muito mais fácil entender. Essa noção do cérebro triuno, onde você tem um cerebelo, né, que seria, digamos assim, o resquício do nosso cérebro reptiliano. Depois, em cima disso, você tem ali a região do cérebro do hipotálamo, aquela região que a gente chama de sistema límbico, e essa parte, e depois a fase que seria o cérebro mamífero, e depois a parte cortical, que seria mais expandida em humanos. Então, essa aposição de estruturas antigas, esses arquétipos, são muito mais próximos da noção junguiana de arquétipo do que aquela que a gente vê na filosofia. Mas, de qualquer maneira, essas noções do Jung têm um impacto enorme nas nossas conceitualizações que a gente pode fazer acerca do que são valores, porque a gente vai ver, inclusive, no final, quando a gente for falar mais para frente da base biológica da ética e da estética, a gente vê que existem, sim, aspectos biológicos que podem estar explicando a conceptualização estética e ética no ser humano, né? E eu vou falar nisso quando a gente falar do Jonathan Haidt, do Franz de Waal, de comparação animal. O Jonathan Haidt fala de humildade moral, né? E também o Franz de Waal já vê evidências de moralidade em animais. Isso tem a ver com essa noção arquetípica do Jung, onde certos aspectos que a gente percebe como valores humanos podem ter sido adquiridos e incentivados de maneira evolutiva. Isso nós vamos ver um pouco. Então agora vamos ver alguma coisa interessante sobre axiologia. E uma coisa interessante é que talvez a noção de que a axiologia, ou seja, os valores éticos e estéticos, seja uma manifestação de princípios inerentes, né? Fica curioso a gente começar a perceber também aspectos do relativismo axiológico, né? Então a gente tem o clareamento simbólico, que chama de bleaching, ele é uma noção em linguística de que certos conceitos eles vão perdendo sentido, esmaece esse sentido e eventualmente eles podem até agora ter uma inversão completa de sentido, né? Então esse relativismo axiológico ele pode acontecer, pode ser percebido no domínio da linguística, quando a gente vê certos conceitos eles terem completa reversão no tempo e passarem até a significar exatamente o contrário, né? E foi o que a gente percebeu, por exemplo, naquela noção do Nietzsche, né? Da moralidade do escravo e da moralidade dos poderosos, né? Então, isso também tem uma noção muito interessante, essa questão da inversão do relativismo axiológico, ou seja, a mudança dos valores e até a inversão deles, né? Isso também está relacionado à mudança civilizatória e que está associado assim, com essa inversão simbólica, né? Que a gente chama de carnaval perpétuo, né? São as sociedades onde estariam, por exemplo, já numa fase do desenvolvimento civilizatório, onde coisas que antes eram, por exemplo, consideradas como cabíveis em algumas instâncias da civilização passam a ser, eventualmente, o cotidiano das civilizações, né? Que a gente chama isso de carnaval perpétuo. Isso é muito interessante de perceber que isso tem um impacto muito grande em toda a estrutura civilizatória. E a base disso são, obviamente, a manutenção ou não de valores canônicos, né? Então, por exemplo, a Erica Fox Brindley, ela fala que a arte, quando desliga o ritual e o Estado, né, indica a decadência, né? Então, é muito curioso isso, a gente perceber essa desconexão que existe na estrutura cosmológica, na estrutura dessa harmonia de valores. Isso é percebido, sabe, é muito interessante, porque isso era percebido por ela, inclusive, desde a música, por exemplo, a música das dinastias
chinesas na fase de ascensão, geralmente elas são muito mais consonantes, têm aspectos rítmicos muito mais particulares, e quando ela está na fase de decadência, as escolhas sonoras são mais dissonantes, a rítmica é mais frenética. É muito curioso perceber essa manifestação de inversão de valores em aspectos estéticos, né? Isso mostra para nós que talvez de alguma forma exista uma associação no mundo dos qualias, no mundo qualitativo, muito mais profunda do que a gente consegue perceber nessa distinção aparentemente categórica do que é valor, o que é ética e o que é estética. Talvez essas duas coisas estejam muito mais interligadas do que a gente imagina, e as observações históricas claramente mostram isso daí. Então, aqui eu tenho vários exemplos para vocês, e são bem interessantes a gente perceber como certos aspectos, né? O René Guénon foi um indivíduo que trabalhou muito com isso, essa questão da inversão simbólica. Né, o olho que tudo vê, né, aqui está o olho do Sauron, né, do Senhor dos Anéis, mas o panopticon, né, panopticon, né, o olho que tudo vê, representa a divindade e a sede de inteligência intuitiva do coração. E é muito curioso que ele tem um aspecto, às vezes, o panopticon, ele tem às vezes aspectos extremamente positivos, né, e às vezes você vê, como no Senhor dos Anéis, ele passa a ser o olho de Sauron, o mal, ou Big Brother e assim por diante. Então a gente tem percepções que vão oscilando ao longo do tempo em termos do valor simbólico de certos aspectos fundamentais que são compartilhados ao longo do tempo, pelo menos pela nossa civilização, né? E ele concede acesso ao conhecimento eterno, nesse panótico, ou seja, o momento presente atemporal que contém todos os eventos passados e futuros simultaneamente. Seria essa divindade onisciente, né, que o René Guénon fala, né? Mas então é curioso a gente perceber que isso pode tanto ser uma divindade num sentido positivo, como a própria encarnação de algo extremamente negativo, como a gente percebe no Senhor dos Anéis do Tolkien. Agora tem aspectos muito interessantes que você percebe, por exemplo, inversão de valores. A gente vê, por exemplo, um sinal que vocês estão vendo aqui nesse cesto, né, feito na Índia, um sinal dessa suástica, que aqui ela tem um sentido de energia, você tem esse ponto imutável no centro e movimento ao redor. Isso daqui é aquela noção do que é imutável, do que muda, né, que é uma definição muito importante de energia, não só para a física moderna, como também para a filosofia dos povos que falavam sânscrito na Índia. E você vê que esse símbolo também ele é usado depois pelos nazistas da Alemanha, inclusive, assim, de uma maneira até curiosa, ele tem uma inversão geométrica nesse símbolo e o sentido das coisas muda totalmente, né? É claro que essa imagem aqui de baixo não tem o mesmo sentido transcendente do uso da suástica no contexto esotérico hindu, né? Mesma coisa vale para certas estruturas, o pentagrama invertido, que é usado, por exemplo, em formas que a gente chama hoje de satanismo e outros aspectos esotéricos, como, por exemplo, coisas importantes no sentido da organização dos elementos no universo. Então, quer dizer, é muito interessante de perceber que existem coisas que vão desde o olho de Sauron até o panóptico jogado num contexto da maçonaria ou no contexto da divindade. Então, isso é importante a gente perceber os diferentes usos desses símbolos e o sentido deles podem eventualmente sofrer mudanças muito grandes ou até inversão ao longo do tempo. Então, esse é um aspecto importante da ética e da estética, onde a gente vê essa noção que é bom vocês terem em mente da questão da relatividade ética e relatividade estética interligadas. A ética pode ser dividida em 3 grandes áreas de estudo, né? Vocês vão ver que ao longo desse curso nós vamos visitar muito rapidamente as 2 primeiras partes e depois a terceira parte, que é a ética aplicada, a gente vai falar um pouco mais durante o curso. Deixa eu explicar um pouco melhor, então. A metaética, né? Ela fala sobre o significado teórico e referência das proposições morais e como seus valores e verdades, se houver algum, né, podem ser determinados.
A metaética, na verdade, é aquilo que a gente já falou um pouco antes, que é essa noção se de fato há valores éticos transcendentes e que independem, inclusive, da existência humana. Isso é bem interessante, esse conceito. Ou são puras e simples criações humanas. Né? Isso é muito importante e interessante. Quer dizer que o Platão tem essa noção que certas operações matemáticas são verdade independente de onde elas acontecerem no universo, independente da existência do homem. Essa é uma visão bem próxima, essa do Platão, do entendimento que a gente tem hoje em dia do universo, onde eventualmente esse planeta nosso pode desaparecer de uma hora para outra e nem por isso o universo desaparece. Então, nesse caso, poderia haver também, da mesma maneira que as relações e o funcionamento do universo independem da existência humana, a grande pergunta é: sobra algum aspecto do que a gente chama de ética e estética na ausência do homem? Essa é uma boa pergunta. Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso. A ética normativa, né, ela fala dos meios práticos de determinar um curso de ação moral. Olha que interessante. Ela, na verdade, ela fala das normas, né, do que é certo, do que é errado e como você vai se conduzir, geralmente sobre o que a gente chama de dilema ético. Então, a ética normativa é aquilo, você vai enfrentar uma situação, eventualmente pode até haver um certo conflito e de você com aquela situação, e você vai ter que determinar se você vai fazer isso ou aquilo, né? E essa determinação do curso da ação, ela vai implicar em você ter meios práticos para fazer isso. E essas regras, essas normas, né, são exatamente o que a ética normativa trabalha com. E tem essa terceira grande área, que é a ética aplicada. Né? Isso aqui é sobre a teoria ética, a fim de perguntar o que uma pessoa é obrigada a fazer em alguma situação muito específica, ou dentro de algum domínio particular de ação, né? Tá como negócio, esporte, ciência e assim por diante. E aí, claramente, você pode incluir aqui nesse, entre parênteses, a ciência, né? E a bioética, por exemplo, que vai ser tratada de forma bem intensa nesse curso, a partir da quarta aula, a gente já começa a falar sobre aspectos relacionados com bioética. Então, quais são os campos relacionados aqui? São a psicologia moral, ética descritiva, comparativa, empírica e teoria de valores. Né? A ética descritiva é uma forma muito interessante de estudo da filosofia da moral, porque ali você não faz um juízo de valor na hora que você observa os valores e éticos de algum grupamento humano ou civilização. Né? Então, vocês imaginam que um jesuíta, quando chegava num lugar do mundo e era jogado numa outra civilização, outra cultura, ele sentia assim, totalmente normal o fato de que ele deveria, digamos, não digo impor, mas cristianizar todo mundo. Já uma pessoa que estuda com ética descritiva, ele muito provavelmente vai chegar num lugar e fazer uma observação, e vai fazer um julgamento, não, digamos assim, de valor sobre os valores éticos de um grupo, mas ele vai fazer um julgamento comparativo. Ele vai dizer assim, olha, para um certo grupo, se a criança nasce doente, eles matam. E ele não vai dizer se isso é certo ou errado, ele vai relatar isso. Ele vai tentar ver quais são os correlatos culturais e civilizatórios com certos comportamentos. E não necessariamente passar um juízo de valor. Então, de uma certa forma, a ética descritiva ela é muito, digamos assim, atual e faz parte de aspectos onde as pessoas podem até achar que ela pode auxiliar na tolerância e no entendimento da diversidade cultural que existe no mundo. Mas aí a gente tem que sempre se questionar qual é realmente o impacto da gente abrir mão de fazer juízo do valor das coisas. Né? E para isso existe a teoria dos valores. Né? A ética procura resolver questões relacionadas à moralidade humana, conceitos como bem e mal, certo e errado, virtude e vício, justiça e crime. Isso aqui encapsula praticamente a primeira noção que a gente falou, tá bom? Então, isso é importante a gente ter em mente. Vamos falar um pouco mais de metaética. Né? A gente já falou de meta, aquilo que está além de, né? Depois ou além, e consequentemente a noção de metaética envolve uma visão removida ou distante, né? Que a gente chama de bird's eye view, aquela visão que você tem de ser, digamos, a mosca na parede, observando o que está acontecendo no quarto. Né?
Então, a metaética ela tenta se colocar numa posição externa a todo e qualquer elemento da filosofia da moral e tentar olhar isso de uma forma quase que cética e empírica, assim, como está sendo observado. Ela tem uma relação forte com a ética descritiva, que é baseada em conceitos como esse. Né? Podemos definir a metaética como estudo da origem e do significado dos conceitos éticos. É quase como se estivesse fazendo uma epistemologia, uma reflexão, em vez de a gente fazer uma reflexão sobre o conhecimento, como a epistemologia faz, a gente faz a metaética, fazendo uma reflexão sobre os conceitos éticos. Isso é bem interessante. Quando comparado com a ética normativa e a ética aplicada, o campo da metaética é a área da filosofia moral menos precisamente definida. Vocês perceberam que ela tem interligação com várias, com ética descritiva e tem outros aspectos importantes. Ela abrange desde a semântica moral, aqui é o Mikhail Bakhtin, e até a epistemologia moral, que implica em dizer assim, como é possível o conhecimento moral? Será que a gente consegue, de fato, falar sobre isso? A semântica moral do Mikhail Bakhtin é muito interessante porque ela fala mais ou menos assim, que existe um uso das palavras e o uso delas no sentido que você quer dar para uma palavra, que na verdade tem um cunho moral. Eu posso virar para um cara e falar, você é muito legal, né? Eu estou sendo sarcástico, né? Ou você é muito alto e o cara tem algum problema de altura, por exemplo, pode se sentir muito baixo. Então, o uso das palavras, elas têm uma conotação moral. E a semântica moral, ela começa quase que a fazer uma análise de discurso, dizer qual que é o valor da interpretação que você insinua, né, na utilização de palavras. Né? E aqui está o Mikhail Bakhtin, aqui com uma barbinha. Né? Está muito pequenininho, mas espero que estejam vendo. Mas aí tem três questões, apesar dessa indefinição, digamos assim, da metaética, tem três questões que são proeminentes em metaética. As questões metafísicas, se a moralidade existe independente do ser humano, né? Que a gente já falou sobre isso, que é essa axiologia imanente. As questões psicológicas relativas à base mental subjacente dos nossos julgamentos e condutas morais. Isso é bem interessante, porque aquilo que a gente estava mais ou menos tocando no momento que a gente falou dos arquétipos do Jung, essa questão, e que a gente vai ver quando a gente for falar do Jonathan Haidt, do Van der Waals, da base biológica da moral, que é esse aspecto de se não existe, pensando um pouco nesses arquétipos junguianos, a própria estrutura do sistema nervoso humano já não impõe uma certa estrutura de nossos julgamentos e condutas morais. Eu acredito muito nisso, porque se você observa os trabalhos feitos com animais e com mamíferos assim por diante, você vê certos aspectos, o De Waals vai mostrar isso claramente, que você vê princípios que a gente considera basicamente humanos, né, como reciprocidade, assim por diante, você percebe isso em animais. Né? Então isso é muito interessante, porque existe alguma vantagem adaptativa para certos comportamentos humanos que a gente chama de comportamentos morais. E o terceiro aspecto aqui são as questões biológicas sobre a natureza evolutiva, adaptativa, da colaboração e da empatia, né? Que é exatamente o que o Franz de Waals trabalha. E isso aqui é muito curioso, porque é qualificada como meta, porque está além, mas além no sentido de pré-humano. Isso é muito interessante de perceber que a metaética ela pode ser imaginada no domínio, digamos assim, da imanência, da transcendência humana, mas também para aspectos que são pré-humanos. Né? Isso é muito interessante. Mas vamos falar um pouco das questões psicológicas e metaética. Né? Será que a base psicológica dos nossos julgamentos morais e conduta que nos motivam a ser morais, será que elas têm uma base biológica para isso, ou são bases culturais bem estabelecidas? Qual é a ideia por trás disso? Né? Por que ser moral? Por que você vai ter que ser um indivíduo que vai ter uma conduta considerada moral? Né? Será que é para evitar castigo? Será que é para ganhar um elogio? Será que é para alcançar felicidade? Para você ser digno? Ou para se encaixar numa sociedade? Né?
Então é curioso que esse encaminhamento agora de questionamento metaético vai conduzir a várias formas muito importantes de teorias da moral, né? Por exemplo, já no século XVII, né, você vê as pessoas falando que o egoísmo e o altruísmo são visões extremamente modernas, no sentido que fazem parte do período galante, que é esse período que conduz ao iluminismo, né, racionalista e iluminista. A gente já vê a partir do século XVIII, XVII, XVIII, a gente vê uma direção da valorização de aspectos que definem o que é ser humano na sua completude, na sua inteireza, e estão associados com egoísmo e altruísmo. Por exemplo, esse domínio entre o que você maximiza para você e o que você, na verdade, deixa de ter em prol dos outros, né? Essa dualidade entre essas duas tendências são muito importantes exatamente nessa fase de transição racionalista para o iluminismo, né? O Thomas Hobbes, né, no século XVII, né, ele começa a afirmar que a maioria das ações são motivadas por desejos egoístas. Esse egoísmo psicológico ele é muito baseado numa percepção já um pouco mais racional e científica do ser humano, né? Onde a pessoa está tendendo, de fato, se a gente for pensar em termos até metabólicos, a questão do equilíbrio homeostático é uma das finalidades, né, e um dos objetivos dos comportamentos dos comportamentos animais, né? Os animais, eles sentem sede, vão beber água, ele quer fazer aquilo, ele faz aquilo lá, ele tem uma certa motivação, ele tem um comportamento para aquilo. Ele tem várias soluções comportamentais que sempre visam o quê? Visam homeostase, o equilíbrio. Então, esse egoísmo psicológico seria uma parte quase, talvez o Hobbes não tivesse no século XVII essa percepção, mas já é um encaminhamento do raciocínio, da racionalidade humana na direção de entender que o homem, em última análise, tem completo direito à felicidade, né? Isso é interessante. O Joseph Butler também, no século XVIII, ele fala que esse egoísmo instintivo e o prazer provocam grande parte da nossa conduta, né? Que é esse hedonismo psicológico, né? E ele também, no século XVIII, fala que o egoísmo instintivo e o prazer impulsionam o comportamento. Ele também argumentou que também temos uma capacidade psicológica inerente para mostrar benevolência instintiva aos outros, né? Esse altruísmo psicológico. Então é muito curioso, porque já o Butler já começa a colocar claramente que a gente tem uma espécie de um equilíbrio. A composição humana é um equilíbrio entre esse hedonismo e esse altruísmo psicológico. Ele acha que a psicologia humana é digamos assim, a oposição e o contrabalanço entre essa tendência entre o eu, no sentido egoísta, e o outro, no sentido altruísta. Isso é muito interessante. Agora nós vamos falar um pouco mais de questões psicológicas da metaética, né? Acho que é interessante. E a gente vai fazer uma varredura vindo até para bem próximo do nosso tempo atual, né? Então, o aspecto de emoção e razão, né? Isso também é uma dualidade muito interessante na, na ética, e não só na ética, mas também no aspecto de valorização, de entendimento do que é o ser humano, né? O papel da razão na motivação de ações morais, né? Vou dar um exemplo para vocês. Pessoas que alegam o aborto é moralmente errado. Alguém pode dizer que é uma avaliação racional ou é apenas uma expressão de sentimentos? É interessante isso, né? Se a gente imaginar num certo sentido, é uma questão extremamente atual, né? Vocês percebem que até hoje a questão do aborto tem se tornado um problema extremamente conflituoso na nossa sociedade, com pessoas que entendem a importância e a necessidade do aborto ser um direito e uma escolha da mãe, e pessoas achando que o não aborto é uma escolha que tem que ser feita em prol da criança que está sendo gestada, né? Então isso é curioso, porque é um extremo problema, extremamente complicado, né? A gente tem essa visão também que a gente chama de antirracionalista, do David Hume, né? Não é 18 centavos, no século XVIII. Ele fala de avaliações morais envolvem emoções e não razão. A razão é e deve ser a escrava das paixões. Olha que coisa louca. Aqui a gente está
vendo aqui uma coisa bem característica de uma pessoa. Isso aqui, eu poderia dizer que, apesar de estar no século XVIII, isso parece mais já quase que o certo um prenúncio da mentalidade romântica, né? Que a gente vê tomar conta da humanidade no século XIX de forma brutal. Mas o David Hume ele está fazendo aí uma observação extremamente, ele está concedendo, né? Imagina um dos pais do iluminismo inglês, né? Ele tem uma visão extremamente oposta ao iluminismo francês, extremamente racionalista e materialista. Então é curiosíssimo a gente perceber que existe essa dicotomia entre esses iluminismos, o iluminismo inglês, que o David Hume é um grande expoente, e o iluminismo francês, que dá, em última análise, deságua na Revolução Francesa. E ali, na França, o que importa é a racionalidade. E já no pensamento de David Hume tem aspectos muito mais envolvendo tradição, o hábito, a história, a noção de sangue e terra, nacionalidade. Muito curioso como os iluminismos, tanto o inglês como o francês, andaram em direções bem opostas. A gente tem a visão emotivista do A.G. Ayer, né, do século XX. Ele negou que as avaliações morais são descrições factuais. Por exemplo, é bom doar para a caridade. Aí ele fala assim, pode ser na superfície parecer como uma boa descrição factual sobre a caridade, mas em vez disso ele pode revelar também, expressar sentimentos de aprovação, né, o elemento emotivo, o indivíduo que faz caridade quer ser aceito, dar uma ordem a outros, né, doar para a caridade, né, elemento prescritivo, um comportamento específico. Ele acha extremamente imoral. Ele tem essa visão, é muito interessante que o Ayer ele fala que ele vê um problema enorme nessa questão da caridade, particularmente quando as pessoas fazem caridade quase para mostrar para os outros que estão fazendo, existe até socialmente uma certa reprovação das pessoas que não a fazem. Então a caridade em si, segundo Ayer, ele faz uma visão bem crítica e cáustica dessa noção de que a gente tem da bondade envolvida na caridade, como algo que às vezes pode ser completamente imoral e não tem nenhum tipo de valor. Ou seja, aquela história de você faz algo porque você realmente acredita é uma coisa. Fazer algo para que os outros acreditem que você é bonzinho é uma outra coisa. Então tem uma questão aí de uma certa honestidade intelectual envolvida na noção do que é moral ou não. A gente tem essa visão racionalista também do que a gente pode imaginar da ética, né? O Immanuel Kant, do século XVIII, é extremamente importante nesse campo, né? Que ele fala que avaliações morais são atos de razão, como livres de emoções e desejos. Você vê como é exatamente, quase que diametralmente oposto ao que o inglês está falando, né? Então o Kant tem esse negócio assim, já muito baseado na noção de que as avaliações morais, a maneira que a gente escolhe o que fazer tem que ser baseado na razão e não necessariamente no aspecto emotivo, como o David Hume fala. E aí a gente pode agora dar um pulo para frente, vir aqui para 1958, que é praticamente na metade do século passado. Você viu Kurt Baer falando que as escolhas morais têm alguma razão ou justificação. Isso é interessante, isso. Ele já faz uma visão um pouco mais ampla e relaxada da noção, mais extensiva da noção de como a gente vai justificar as nossas atividades morais. Ele fala, deve-se ser capaz de justificar as reivindicações com argumentos. Isso é muito importante. A tomada de decisões morais envolve dar as melhores razões em apoio de uma ação ou outra. Isso é muito curioso, que isso está, novamente, assim, digamos, em descompasso com a noção da paixão como sendo, digamos assim, um aspecto fundamental. E essa paixão tem a ver também com o que seria, em princípio, a nossa realização. Ela tem uma visão hedonista ou egoística, né? Essa noção de você satisfazer o que você tem que fazer para ser a pessoa mais feliz que você possa ser. E aqui o Kurt Baer fala que não, que você vai, na verdade, agora pensar nos seus atos morais, entender qual é a melhor justificativa que você toma para fazer isso ou aquilo, né? Isso é importante. E tem um aspecto que é extremamente moderno também, odierno, essa noção de moralidade masculina e feminina.
isso também é encarado como parte da axiologia, teoria de valor. Existe uma abordagem distintamente feminina da ética. Algumas pessoas falam isso, né? Existe todo um movimento filosófico que fala isso. Que existe uma abordagem distintamente feminina da ética, que se fundamenta nas diferenças psicológicas entre homens e mulheres. Será que existe isso daqui? É muito interessante isso, porque há indicação que sim, né? E vamos fazer uma avaliação que foi feita por vários filósofos, que trabalham com essa questão da filosofia, da moral, né? Que eles falam que a moralidade tradicional é centrada nos homens. Isso é uma visão histórica baseada nessa noção do patriarcado e assim por diante, né? E dois, existe uma perspectiva feminina única no mundo que pode ser moldada em uma teoria de valores. Isso é uma percepção interessante, da origem, de uma certa forma, ao movimento que a gente chama de feminista, e é uma coisa muito importante de perceber que em várias civilizações as mulheres às vezes tiveram um papel em termos de estruturação da realidade muito diferente do que outras, às vezes com maior ou menor ênfase das mulheres, né? Então, basicamente, na civilização ocidental, a gente percebeu que as mulheres, por exemplo, à medida que o homem rapidamente, digo, a civilização humana progrediu na direção da Revolução Industrial, você gradualmente também começou a ver uma reivindicação muito maior da mulher votar, dela ter uma independência para poder trabalhar. Então, as relações de trabalho foram mudando, as relações sociais foram mudando, e isso, na civilização ocidental, abriu um espaço considerável para uma igualdade, a gente pode dizer assim, entre os homens e as mulheres, né? Então, as sociedades eram ditas que eram dominadas pelos homens, é, é, toda a noção de aquisição de propriedade, o engajamento de contratos comerciais, o governo das sociedades, os sistemas rígidos de regras morais, e a mesma questão de direitos e deveres eram mais ou menos centradas, digamos assim, nessa noção mais patriarcal, né, das relações humanas. Mas se a gente for olhar sob o ponto de vista feminista, a base feminista da moralidade seria o cuidado espontâneo com os outros, né? Tem muita gente que acha que, eventualmente, se o mundo fosse governado por mulheres, a gente não teria guerra. Por quê? Porque a mulher dá a vida, né? Ela faz ela tem uma função muito mais fundamental, né? Tem gente que acha que o homem poderia desaparecer e existir no lobo da orelha da mulher como uma glândula produzindo gametas, né? Então as mulheres trocariam carinho, uma pega o lobo da orelha da outra e vai ter um filho, né? Quer dizer, de fato é interessante essa noção, porque a gente poderia imaginar um organismo que fosse dioico e que tivesse, na verdade, isso evitaria a necessidade de você ter os homens, né? Tem pessoas que falam isso seriamente, né? E acham que realmente esse fato da gente ter um cromossomo defeituoso, o Y, na verdade, faz do homem um animal, digamos assim, de segunda categoria em função da quantidade de besteira que se alega que ele faz em termos de guerra, conflito, violência, agressividade. Só que isso tudo desconsidera uma função muito importante de seleção sexual, onde você tem um aspecto fortemente importante na questão da adaptação, né, da evolução. Então, essa distinção entre sexos é tida por alguns pensadores da biologia evolutiva como um aspecto importante para que a gente consiga evoluir. Então, de uma certa forma, existe uma vantagem adaptativa em você ter sexos bem diferentes e uma competição sexual, um conflito sexual intenso. Isso poderia ter alguma vantagem adaptativa, né? Então, vamos falar um pouco mais dessa base feminina da moralidade. Nela, o agente se torna parte da situação e age com cuidado. Olha que interessante, né? Uma abordagem da moral baseada no cuidado é oferecida pelas feministas numa ética como uma substituta ou um suplemento aos sistemas morais tradicionais masculinos que são, de uma certa forma, impostos e que modelam a estrutura social. Então, num certo sentido, é importante perceber que a gente vai numa direção onde
não seria tanto a coisa de a gente ter um domínio de uma moralidade dita feminina e uma moralidade ou de uma moralidade dita masculina. Mas acho que o ideal é a gente pensar na possibilidade de mecanismos de, a gente vai ver o Jonathan Haidt falando disso, né? Mais para frente, mecanismos de contraponto entre ênfases, né? Entre importâncias. Então vamos falar um pouco agora de ética evolucionária, isso é uma coisa importante, porque é quando a gente começa a já, no século passado, é uma consequência do pensamento darwiniano, claramente, a gente começa a entrar em quais seriam as bases biológicas, né, da ética. A ética evolutiva tenta preencher a lacuna entre filosofia e ciências naturais. A filosofia está basicamente no domínio das ideias, claramente, as ciências naturais no domínio da observação dos eventos biológicos, né? Então, essa ética evolutiva ocuparia esse espaço e ela argumentaria que a seleção natural instilou no ser humano um senso moral, uma disposição para ser bom. Se isso fosse verdade, a moralidade poderia ser entendida como um fenômeno que surge automaticamente da evolução dos seres sociáveis, inteligentes, e não como poderia argumentar teólogos e filósofos como resultado da revelação divina ou da aplicação das faculdades racionais. Então, isso aqui é muito interessante, porque como é que a gente vai explicar, de uma certa forma, certos valores que a gente entende como valores morais, como, por exemplo, a reciprocidade, a compaixão, a preocupação com os outros, essas noções todas, se basicamente isso aí a gente fosse uma única consequência de um processo evolutivo baseado em competição e conflito, né? Eu acho que, por exemplo, mesmo se a gente for imaginar uma base biológica para a moral, a gente não precisa dizer que a gente vai virar o homem, lobo do homem, um animal extremamente agressivo, assim por diante. Porque a vida em conjunto, os aspectos altruístas e coletivistas do ser humano, eles podem ter valor adaptativo. Então a gente poderia imaginar, não é difícil, vocês vão olhar o trabalho do Franz de Waal daqui a pouco, não é muito difícil você imaginar que certos aspectos evoluem no sentido do que a gente chama de moralidade, porque isso teria uma vantagem adaptativa, né? O Paul Zek, por exemplo, nós vamos ver mais para frente, ele trabalha com moléculas, né, que a gente produz, né, exatamente para poder melhorar as relações entre humanos. Nós vamos falar delas daqui a pouco. Tá? E são, obviamente, coisas que a gente herdou dos nossos ancestrais, né? E tem uma finalidade de se manter relações sociais que possam facilitar a cooperação e, portanto, teriam um valor adaptativo. A gente poderia falar também que a moralidade, né, dentro da ética evolucionária, a moralidade seria interpretada como uma adaptação útil que aumenta a aptidão dos seus portadores. O profissional é uma vantagem seletiva, seleção de grupo é um problema aqui, porque você sabe que seleção a nível de grupo é tida como um não, né? É um tabu em biologia evolucionária, porque em teoria dos jogos, quando a gente começa a ter seleção a nível de grupo, você vai ter aquele indivíduo que vai não mais respeitar o grupo e vai ter benefício, e esse vai ter mais filhos, né? Então, isso é muito curioso, porque existe esse grande conflito formal dentro da biologia evolutiva de qual que seria, de fato, a vantagem adaptativa de seleção a nível de grupo. Tem gente que acha que a unidade de seleção, como o Richard Dawkins acha, tem que ser o gene e, portanto, de uma certa forma, se cada gene está competindo com o outro para maximizar a sua representatividade na biota, isso significa dizer que a gente não tem mais, eventualmente, vantagem nenhuma em eu usar da minha energia para avançar, digamos assim, a expansão de um outro gene que está competindo comigo. Então, essa visão essencialmente individualista vem no pensamento evolucionário moderno da noção de que o gene seria unidade de seleção. Mas de lá para cá, uma das coisas que mudou, isso aí eu até agradeço ao professor Pavan, que foi nosso professor de genética, né?
que falava assim que nenhum gene vive sozinho fora da cidade dos genes. Então, de uma certa maneira, a gente pode imaginar que certas interações epistáticas, interações coletivas têm alguma vantagem adaptativa. Então, talvez não seja nem o pensamento do Richard Dawkins e nem uma coisa como a Lynn Margulis acha, onde tudo é interação simbiótica. Existe um equilíbrio no meio do caminho. E aqui tem essa colocação do Edward Wilson, né? Eu conheci o Edward Wilson, eu vi ele lá em Harvard, figuraça, ele é o pai da sociobiologia, né? E que acredita que cientistas e humanistas deveriam considerar juntos a possibilidade de que chegou a hora da ética ser removida temporariamente da mão dos filósofos, né? E ser passada para, na verdade, para os biólogos evolucionistas, né? Então é muito interessante de perceber isso, que na verdade ele acha que a ética ela tem que fazer parte agora de uma interpretação biológica do que a gente chama de valores éticos. Vamos pensar um pouco o que o Darwin, na época dele, fala sobre isso, é muito interessante. O Darwin é uma pessoa que eu acho que vocês devem. Imagino que vocês apreciem muito ele, porque ele é o pai praticamente do pensamento biológico moderno, que é baseado em evolução, né? Ele defende os estudos sociais como origens filogenéticas muito antigas, antes da evolução dos mamíferos. Isso é muito interessante. Isso é a observação que o Darwin já está fazendo desde jovem com comportamentos que ele fazia em animais, em aves, em outras formas de vida, e percebe já certos comportamentos de agregação, de conflito, e assim por diante. E a distinção de Darwin entre o bem e o mal é idêntica à distinção feita pelos utilitários hedonistas, como o Jeremy Bentham e Stuart Mill, onde ele acha que o bem, na verdade, ele é feito como um equilíbrio à noção mais hedonista e egoísta do ser humano. E o equilíbrio entre essas duas coisas configura o ser humano, né? Então, os pais do utilitarianismo, né, que eles começam a dizer, então, uma das coisas interessantes, eu vou avançar um pouco o sinal aqui, é como a gente vai julgar os atos por quanto bem eles fazem e quanto mal eles fazem, e dessa conta a gente chega na utilidade do ato e dá um valor para ele. E a finalidade de tudo é a felicidade humana, né? Por isso que a gente chama de utilitarianismo hedonista do Jeremy Bentham e do John Stuart Mill. Na verdade, o John Stuart Mill trabalha também um pensador muito importante do utilitarianismo, a gente vai ver mais para frente. Darwin aceita o princípio de maior felicidade como padrão de certo e errado, tá vendo? A noção hedonista do Jeremy Bentham, né? Do Stuart Mill. Portanto, uma ação pode ser julgada boa se melhora a maior felicidade do maior número, seja aumentando o prazer ou diminuindo a dor. Olha que interessante. E aqui ele acha que essa visão extremamente pragmática do que seria, digamos assim, a utilidade do comportamento humano na configuração de valores éticos, isso imediatamente excluiria uma necessidade de a gente ter aspectos metafísicos, como, por exemplo, valores de bondade ou de compaixão ou de qualquer coisa vindo num domínio transcendente. Eu acho que não, que você está sendo bom porque você vai ficar melhor com isso, porque você sendo bom, você na verdade vai ter mais dos outros, vai ter mais sucesso, vai ter mais filhos e assim por diante. Então essa é uma visão extremamente pragmática e mundana do que a gente chamaria assim de valores que a gente, não digo confunde, mas a gente mistura bastante com essas noções de éticas e de valores, inclusive até espirituais, assim por diante. Aqui vocês veem claramente isso começa a se tornar uma desnecessidade, uma vez que a maior felicidade do maior número de pessoas é algo que está todo mundo tentando maximizar, e a sociedade se organiza nessa direção a nível legislativo, de estrutura e assim por diante. O porquê devemos ser bons não se coloca para Darwin com a mesma urgência que, por exemplo, para Platão, né? Trasímacos perguntou a Sócrates na República porque os fortes que não precisam de ajuda deveriam aceitar a regra de ouro como diretiva de ação. Isso é muito interessante. Deixa eu explicar um pouco melhor o que é isso daqui, esse fragmento.
Porque, por exemplo, você tem a regra de ouro, né? Porque você vai sempre fazer para os outros o que você quer que façam para você e não fazer para os outros o que você quer que não façam para você. Essa regra de ouro é muito interessante porque a gente pode, é um princípio que dá para organizar toda uma estrutura de filosofia da moral numa única premissa, que é essa chamada regra de ouro. E que o Trasímacos ele está perguntando para Sócrates, né, na República, no livro A República, é porque os fortes que não precisam de ajuda deveriam aceitar a regra de ouro. Por quê? Porque ele é forte, então tanto faz para ele. Ele não vai ter a preocupação de não fazer para o outro algo, porque ele vai fazer porque ele pode, ele tem poder. Então é muito curiosa essa noção de que, num certo sentido, você vai imaginar certas relações éticas, né, baseadas, digamos assim, em coisas que podem ser extremamente pragmáticas, como eu sou poderoso e forte, faço tudo, e você tem que aguentar, ou não. As pessoas estabelecem relações que, independente, digamos assim, da força ou do poder, você vai ter uma espécie de uma relação de equilíbrio nessa noção da felicidade do maior número possível de pessoas. Isso é interessante a gente imaginar um pouco as implicações disso. E aí o Darwin diria que os humanos são biologicamente inclinados a serem simpáticos, altruístas e morais, pois isso provou ser uma vantagem na luta pela existência. Então ele vê claramente aqui certas vantagens na coletividade humana no sentido da sobrevivência humana. Quem observa os inuits, as populações que vivem em lugares em ambientes extremos, começa a imaginar uma certa lógica no que está sendo dito aí, porque se o grupo não consegue manter uma certa coesão e uma certa interação no sentido da altruística, é muito provável que esse grupo vai ter uma grande dificuldade de sobreviver em intempéries como invernos rigorosíssimos, ou predação muito intensa, ou agressão por outros hominídeos, ou assim por diante. Então, é claro que a gente começa a se questionar se, por exemplo, não existe alguma vantagem séria evolutiva para as pessoas serem, entre aspas, morais. Da mesma maneira que o darwinismo tem esse aspecto onde você começa a pensar na racionalidade como sendo a fonte digamos assim, de se explicar aspectos morais, esse negócio levou, de uma certa forma, a certos problemas. E um dos problemas que a gente detecta, entre aspas, né, problemas entre aspas, é o pensamento desse Herbert Spencer, né? Então, esse darwinismo social do Herbert Spencer, que você vê que ele vive até 1903, ele sobreviveu ao Darwin, mas ele foi fortemente influenciado pelo pensamento darwiniano, da maneira que ele entendeu o Darwin, né? Então, o Herbert Spencer ele levou os supostos fatos biológicos, luta pela existência, seleção natural, sobrevivência do mais apto, à prescrição de conduta moral. Olha que interessante, onde a coisa vai, né? Agora nós vamos fazer um pequeno passeio a uma forma de pensamento que foi extremamente influente no começo do século passado até, mas depois teve uma repercussão bem devastadora, que nós vamos olhar daqui a pouco. Eles sugeriram que a vida é uma luta pelo ser humano e que para que o melhor sobreviva é necessário seguir uma política que não ajuda os fracos. Olha que interessante. Né? Cadê a compaixão? Cadê o altruísmo? Né? E olha o que ele fala, ajudar os maus a multiplicação, né? Os maus, digo, os indivíduos que são menos adaptados, mais problemáticos, né? Na verdade, o mesmo que prover maliciosamente aos nossos descendentes uma multidão de inimigos. Olha o Spencer falando. Ele acha que você fazer sobreviver pessoas que não deveriam estar vivas, na verdade, é um problema. Interessante, né? A filosofia de Spencer foi muito popular, particularmente na América do Norte, no século XIX, mas declinou significativamente no século XX. E dá para a gente começar a entender um pouco a razão disso, né? Mas ele tem outras construções interessantes. Ele tenta fazer agora, eu vou mostrar para vocês, uma certa, digamos assim, um bypass, né? Ele tenta pular fora do aspecto de religião e tenta criar um novo aspecto transcendente. Olha o que ele fala. Primeiro ele faz a criação desse incognoscível, algo que não é algo que pode ser inclusive percebido. Ele fala assim: o mais certo de todos os fatos é que o poder que o universo nos manifesta é totalmente impenetrável, incompreensível. Isso é interessante, esse incognoscível, esse poder impenetrável, incompreensível do universo.
Aí ele fala que a adoração do incognoscível como capaz de ser uma fé positiva, no sentido do positivismo, ou seja, racional, que poderia substituir a religião convencional, né? O incognoscível representou o estágio final da evolução da religião, ele disse, né? A eliminação final dos seus últimos aspectos antropomórficos. Veja como ele é influenciado pelo pensamento evolutivo. Ele acha que todas as construções ditas religiosas, na verdade, é uma antropomorfização do universo. A figura do Deus é um grande antropóide, né? Um grande homem, né? Sentado num trono lá no universo, lá de cima, etc. Então, quer dizer, essa é uma visão um pouco complicada, né, da divindade, mas de uma certa forma ele acha que se a gente começar a entender o universo independente desse pensamento que era o canônico, ou seja, o comum, o estabelecido de divindade, e a gente assumisse que tem esse aspecto impenetrável no universo, esse não incompreensível, isso poderia substituir essa figura da divindade, a gente poderia agora evoluir para uma religião baseada, digamos, na razão e no entendimento do processo evolucionário. O darwinismo social é uma teoria social que aplica a lei da sobrevivência dos mais aptos à sociedade. Dita que os impulsos humanitários tinham que ser resistidos, pois nada poderia interferir nas leis da natureza, incluindo a luta social pela existência, né? E aí a gente vê claramente uma relação muito forte com o pensamento do Hitler, que ele tem uma forte influência desse pensamento mais spenceriano. Ele não entendeu Darwin, obviamente, Hitler tinha um problema, né? Vários problemas, mas ele abordou um dos aspectos principais da problemática hitlerista, foi exatamente essa frase que está aqui em cima, que ajudar os maus da multiplicação é, na verdade, o mesmo que prover maliciosamente os nossos dentes com uma multidão de inimigos. Ou seja, o que se você imagina que a função da seleção é eliminar os menos aptos, você ter compaixão significa você tolerar a existência dos menos aptos, ou seja, distribuir genes menos aptos pela comunidade. Você vê que isso é muito próximo de uma certa noção, digamos assim, de eugenista, né? Como expressa pelo Hitler, onde considera algumas espécies como inferiores e os arianos como superiores, e que não é uma boa ideia você não manter só uma realidade ariana. Qualquer outra coisa não ariana mantida, na verdade, você tem seres inferiores que estão espalhando genes por aí. Então, essa é a ideia spenceriana que chega até digamos assim, ao pensamento hitlerista. Então, o darwinismo social é controverso até hoje porque é entendido principalmente como um pedido de desculpas para alguns dos mais vis sistemas sociais que a humanidade já conheceu, né? Por exemplo, o nazista alemão. Isso é falado pelo Ries, que é um filósofo muito interessante agora, ele escreveu isso em 1995. Existem certos aspectos, no entanto, que a gente tem que ser um pouco mais, digamos assim, aberto para entender que a gente não precisa jogar no lixo toda essa questão do pensamento do Darwin, porque a implicação de um pensamento estritamente darwinista nos moldes de um cara que nem o Spencer pode conduzir a abominações como Hitler. Mas, de uma certa forma, existem certas coisas que são muito importantes, que sem dúvida nenhuma existe seleção sexual, existe adaptação, existe uma seleção em nível de comportamento. Então agora vamos falar um pouquinho de como é que a gente poderia ter um mecanismo evolutivo por trás desse aspecto. E a primeira noção que a gente vai ter que ter é essa de que se existe, por exemplo, uma base biológica para a axiologia, e um dos aspectos interessantes para ela é o que a gente chama de sinalização honesta, custosa. Então, vamos tentar uma olhada aqui do que o Richard Dawkins e o John Krebs, isso aqui não é o Krebs do ciclo de Krebs, é o neto dele, tá? Os dois eram de Oxford, eu conheci os dois, né, na época que eu estava lá. Argumentaram que a sinalização honesta deve ser vista como uma corrida armamentista evolutiva, na qual os sinalizadores evoluem para se tornarem melhores na manipulação
dos receptores, quando os receptores evoluem para se tornarem mais resistentes à manipulação. Ou seja, o que está acontecendo aqui é mais ou menos o seguinte: o que é a sinalização honesta? Está vendo esse animal que está pulando aqui, ó, pum, pum, pum? O que ele está fazendo? Ele está andando na savana, de repente ele dá um pulo muito alto. O que ele está mostrando? Ele está tentando, em última análise, fazer um display sexual. Ele está tentando mostrar para uma fêmea que ele é muito ágil, tem muita energia, pula bem, tem bons genes, portanto, faça o investimento parental comigo. É isso que ele está falando, né? Então, dentro do contexto de seleção sexual, eu tenho que ter uma corte, uma fase onde a fêmea vai ter que escolher onde ela vai fazer o investimento parental dela, né? Qual macho que vai dar os gametas? Então ela vai ter que fazer uma escolha. E qual é a finalidade? O que esses machos estão fazendo? Eles estão fazendo display, eles estão mostrando a aptidão deles. E essa aptidão é chamada ela é chamado de ritual, né, sexual, e ela também tem um forte componente de seleção sexual. Porque se as fêmeas agora começam a apreciar os machos que pulam mais alto, isso daí é muito importante para essa comunidade, porque ela vai essa altura que ele consegue pular implica também na capacidade de andar mais rápido, de pular, de escapar de predador. Então, para a fêmea, é muito melhor investir nesse cervídeo aqui que pula muito mais alto do que não consegue quase pular, porque isso é indicação de status metabólico, de fitness, de qualidade, assim por diante. Então, qual que é a ideia básica da seleção honesta? Isso aqui é um castelo maravilhoso, estão vendo? Isso aqui é uma forma de sinalização honesta, porque a pessoa, de fato, tem que ser rica para ter esse castelo. Então, vocês imaginam que esse castelo significa que esse indivíduo está informando que ele é muito rico. E, portanto, a gente pode imaginar que seria uma vantagem muito grande, se eu fosse uma mulher, ter um filho com esse cara, porque provavelmente meu filho iria sobreviver e ter uma vida boa. Então, basicamente, eu tenho que... Por que é uma sinalização honesta? Porque é extremamente custosa. Imagina fazer esse palácio aqui e, ao mesmo tempo, manter todo esse jardim, etc. Então, é um negócio complicado, vocês concordam? Então, a sinalização honesta tem que ser, por definição, custosa. É. E isso é um dos aspectos importantes dela. Mas, então, vamos falar agora um pouco mais das bases biológicas da axiologia. Eu falei de vários desses personagens durante essa aula, mas eu queria apresentar para vocês alguma coisa um pouco mais olhando para eles agora, né? Primeiro o Jonathan Haidt, está ele aqui, né? O Jonathan Haidt, ele tem um dos aspectos importantíssimos, né? Ele fala que existe no mínimo 6 fundamentos morais inatos, né, sobre os quais as culturas envolvem suas diversidades, as diversas moralidades, assim como existem 5 receptores gustativos inatos da língua, né, que as culturas têm usado, uma comparação metafórica, pelo amor de Deus, que as culturas têm usado para criar muitas cozinhas diferentes, ou seja, apesar da gente ter poucos receptores gustativos, a gente consegue desenvolver cozinhas bem diferentes. Da mesma maneira que o modelo institucionista social, né, as raízes morais, né, que pelo menos existem 6 fundamentos morais inatos. Ele vai falar desses 6 fundamentos que, combinados, vão dar toda a diversidade cultural observada. Os 6 seriam cuidado, dano, ou seja, essa noção de você ter o controle de dano via cuidado, justiça, igualdade, né? Liberdade, opressão, lealdade, traição, autoridade, subversão, santidade, degradação. Esses fundamentos contraditórios, a dose entre eles vão determinar, segundo Jonathan Haidt, uma certa configuração axiológica, ou seja, os valores estão moldados pelo conflito entre essas tendências opostas. Em certo sentido, é interessante porque ele leva em consideração, então, que uma axiologia, né, uma filosofia, uma moral, ela pode ser, na verdade, ela pode variar no tempo. À medida que a gente tem mais liberdade ou mais opressão, como componente constitutivo dos nossos valores morais, você vê que claramente muda drasticamente as relações humanas, né? Entre lealdade e traição. A gente sabe, por exemplo, que comunidades onde tem muita traição, elas não conseguem formar relações estáveis de colaboração que permitem a expansão e a riqueza, né?
E a gente sabe que quanto mais lealdade ou quanto menor é a quantidade de mecanismos que eu tenho que fazer para evitar aspectos de falta de lealdade e traição, mais as sociedades são ricas. Então, isso é muito interessante. Isso é observável entre o tamanho da Constituição num país e a riqueza é uma das correlações bem interessantes. Sociedades extremamente reguladas, porque as relações humanas são extremamente instáveis, são, na verdade, estão correlacionadas com maior pobreza, né, social. E a verticalização social e a subversão também são fatores importantes de estabilização social e também são fontes, segundo o Jonathan Haidt, de equilíbrio entre predicados morais das sociedades. Né? Aqui o Paul Zek, ele fala em neuroeconomia, né? O Paul Zek é o pai dessa molécula da colaboração, que eles chamam oxitocina. Né? Então, a oxitocina promove confiança e provando que o amor é bom para os negócios. Seja lógico, se as pessoas, sociedades que têm, ou pessoas quando estão... E ele fez esses estudos, é muito bacana. Eu vou depois mostrar para vocês alguns filmes sobre isso. À medida que as pessoas têm, por exemplo, uma interação social de maior confiança, eles se sentem melhor, e a oxitocina ajuda isso. A oxitocina é um hormônio que é liberado das relações humanas, de afeto, sexo, assim por diante. Vocês pegam um bonobo, por exemplo, um macaco que é um variante do gênero Pan, né? Um tipo de chimpanzé, ele tem até um aspecto fenotípico, né? Físico diferente de outros chimpanzés. Ele é mais alongado, ele é mais alto, ele tem membros mais compridos, e é um animal que gasta um tempo enorme em relações sociais e isso faz com que eles tenham uma estabilidade nessas relações muito grande. Isso é muito bom para a espécie deles, porque eles conseguem, então, ter vários aspectos importantes de colaboração e assim por diante. Se isso vai ter algum valor ou está sob forte seleção, eu não posso dizer para vocês, mas é claro que deve estar, porque todos esses animais estão numa condição natural e, portanto, esses aspectos, entre aspas, culturais deles têm uma forte importância para a sobrevivência. Então, essa adoção de que a coesão social e a colaboração cimentam por essa sociedade, isso está bem definido pelo Paul Zek. Não só por ele, mas por uma grande quantidade de outros dados que vêm do valor da reciprocidade no estabelecimento, não só de economias mais estáveis, como também de relações animais e humanas mais proveitosas. Né? Vamos falar agora do Frans de Waal, está ele aqui, o Frans está aqui embaixo. Ele ele estuda o comportamento social primário, incluindo resolução de conflitos, cooperação, aversão à iniquidade e compartilhamento de alimentos. Essa aversão à iniquidade é muito legal. Vocês vão ver nos filmes que eu vou mostrar para vocês mais para frente, eu vou dar os sites, onde primatas eles conseguem perceber que, aspectos da interação entre eles onde a reciprocidade é cobrada. Né? Ou seja, se você precisa de um outro macaco para puxar uma corda para que vocês dois tenham comida, um espera que em fazendo isso, o outro vai fazer depois para ele, assim por diante. É muito interessante isso. Isso não é só observado em primatas. O Frans de Waal observou isso em uma grande quantidade de animais. É muito interessante a gente perceber que aspectos que aparentemente são inerentes ao homem, né, eles, na verdade, têm um forte componente de expressão desses aspectos em várias espécies animais. Isso é muito legal. Ele faz até colocações tipo ser mais sistematicamente brutal que os chimpanzés, mais empático que os bonobos. Tem muito mais empatia em bonobo e muita agressividade em chimpanzés. Então, somos de longe, desculpa, o macaco mais bipolar. Está falando dos humanos aqui. Nossas sociedades não são completamente pacíficas, nunca completamente competitivo, nunca governado por egoísmo e nunca perfeitamente moral. Então, essa visão do ser humano como algo, digamos assim, incompleto, né, é muito interessante isso,
Mas, de uma certa maneira, todas essas formas de pensamento acerca da, digamos assim, do que é a ética humana, nesses 3 indivíduos que vocês viram aqui, tem um forte componente biológico nisso tudo. Agora, vamos falar um pouco mais de seleção honesta, né, e seleção sexual. Porque eu queria dizer para vocês que, da mesma maneira que o Franz de Waals e esses outros 2 pessoas, o Haidt e o Zach, mostram que talvez, e mesmo Darwin já tinha observado isso, um forte componente biológico na evolução da ética, qual seria, por exemplo, o componente biológico da evolução da estética? E a noção disso daí vem de aspectos muito interessantes. Eu vou falar para vocês alguns aspectos aqui que poderiam ajudar a gente a entender essa questão da estética no contexto da evolução biológica, né? A gente sabe que a gente tem preferências inatas por bons e maus cheiros, né? Formas e sons, né? Crianças de 3 meses de idade olham por mais tempo para rostos atraentes. Se você faz uma careta para uma criança de 3 anos de idade, ela não tem ainda nem, digamos assim, uma capacidade de, digamos assim, de ter uma integração visual muito avançada já, mas ela vai se assustar, ela vai chorar. Da mesma maneira que se ele vê, o bebê vê a cara da mãe, ele vai se sentir muito bem. Ou de uma mulher bonita. E estudos feitos, também bonita eu digo com simetria, né, com traços bem simétricos, não beleza no sentido trivial de que essa pessoa, ela é curioso usar esse termo, mas é o único que eu posso usar agora, mas basicamente o que a criança está percebendo é simetria. E simetria é fundamental para a estética e é o que eu vou explicar nesse slide. Olha, só para vocês verem o impacto dessa questão de simetria, as pessoas podem ser tratadas de formas diferentes de acordo com sua aparência física, aplicação de trabalho, condenação criminal, tudo isso. Por exemplo, uma coisa que se foi observado quando foram estudar quantas vezes o juiz condena ou não pessoas, é muito difícil para o juiz condenar uma pessoa, entre aspas, bonita. É curioso isso, isso é estatístico, isso não é uma coisa que eu estou falando, né? Então é uma coisa meio brutal, né, se a gente for pensar um pouco nisso, né? Então existe um forte componente de percepção de simetria, né? E o Darwin propõe que a preferência estética é resultado da história evolutiva. Ele está certo, eu vou explicar por quê, né? De uma certa forma, a simetria, isso aqui já está totalmente ligada com a noção de beleza, né? E simetria é algo difícil de obter, porque os animais que são perfeitamente simétricos, eles são, na verdade, animais que foram bem alimentados, têm bons genes, né? Se você pega, por exemplo, aves que estão fazendo ritual de acasalamento, os pavões, por exemplo, o pavão e a pavoa se olham exatamente de frente e o pavão monta aquele leque. Por que ele está montando aquele leque ali? Porque ele está mostrando a simetria para a pavoa. A pavoa vai avaliar aquele pavão como sendo, digamos assim, com quem ela vai fazer o investimento parental, e ela vai fazer isso baseado na observação que ela faz do pavão. Isso é bem sabido e bem estudado, né? Então, por exemplo, você tem que perceber que para o animal ser perfeitamente simétrico, ele tem que ter bons genes, estar bem nutrido e não ter tido doença. Então, a sinalização dispendiosa é honesta em relação ao sinalizador e procurada pelo receptor, né, que vai receber os gametas, em termos de investimento dos pais com a seleção sexual. Exatamente o que eu falei para vocês agora. O valor da informação sinalizada depende da medida em que ela permite ao receptor aumentar sua aptidão. Então, é lógico que, obviamente, isso aqui é um sumário, mas a gente imagina uma forte seleção para que as fêmeas de várias espécies, inclusive os humanos na época que eles estão evoluindo, fizessem escolhas baseadas em simetria, né? E aptidão física. E aqui é um trabalho muito interessante, né? Que foi feito, isso é um paper na Nature. Esse trabalho depois teve uma história curiosa, que ele foi retirado do jornal, mas de uma certa forma, o que esse paper dizia na época, e depois outros trabalhos estavam olhando para a mesma coisa, é que dança é um display de simetria. E esse estudo foi feito na África, onde você mostrava claramente que danças de jovens homens para as moças que vão escolher os noivos, basicamente a maior parte da gestualidade envolvida nessa dança eram displays de simetria.
onde a pessoa iria mostrar, por exemplo, aspectos dos eixos de simetria do corpo e como eles expunham isso visualmente para as mulheres. Bom, pessoal, eu acho que a gente está chegando ao final dessa aula. Eu espero que vocês entendam que as noções que foram transmitidas aqui foram uma tentativa de mostrar a axiologia, os seus aspectos de ética e estética, e principalmente a noção de que tanto a ética como a estética podem sim ter uma base biológica, o que é muito interessante. Então, esse é o fim da primeira aula. Obrigado pela atenção e eu espero encontrar vocês daqui a pouco. Muito obrigado e se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente pode conversar. Obrigado, pessoal.